A gente hoje vai dar início, depois o pastor Aderso vai continuar com vocês, essa sequência que ele está fazendo, de nós olharmos para o texto e interpretar esse texto. Termos uma visão um pouco mais clara do texto e das lições que a gente pode tirar desse texto. E para a gente fazer isso na prática, quando a gente fala de estudar a Bíblia, de você olhar para a palavra e de você interpretar a palavra, nós temos uma técnica, que é da interpretação bíblica. E dentro da interpretação bíblica, esse é um processo mais simples, que você precisa observar o texto. Então é o que a gente vai falar hoje, a gente vai ficar preso nessa observação. E depois o pastor vai continuar toda essa sequência. Então primeiro você olha o texto e você observa o texto. Depois você interpreta o texto e depois você aplica. Alguns também usam, no meio desse esqueminha aí, antes da aplicação, a correlação. Então, quais são os textos que se correlacionam com esse texto nas Escrituras? Quais são outros textos que apoiam ele? Né? Então, a gente vai usar esse material que o pastor tem usado, que fala sobre isso. Então, a observação, só um geral aqui, antes da gente entrar só na observação mesmo, é o que eu vejo do texto. O que eu observo do texto. Quando a gente vai para a interpretação, é o que esse texto significa. E na aplicação e aí? Como ele funciona? Como eu coloco isso na prática da minha vida? Como que ele traz diferença na minha vida? Portanto, eu trouxe aqui algumas frases para a gente poder pensar. Isso. Primeiro, a gente quer que nesse estudo das Escrituras, você possa redescobrir o alimento que nutre a alma. E qual é o alimento que nutre a alma? O jornal Folha de São Paulo? Não? As publicações da linha do tempo das redes sociais? Esse é o alimento que vai nutrir sua alma? Qual é o alimento que nutre a alma? A palavra de Deus. As Escrituras. É por isso que eu trouxe parte de um treinamento dentro dessa perspectiva de interpretação bíblica, de método de estudo bíblico, esse material do Examinando as Escrituras, lá do Razão para Viver, do Charles Swindoll. E quando a gente olha para esse redescobrir e nutrir novamente no nosso coração esse alimento que vai trazer para mim motivação, será que hoje a igreja tem deixado a palavra de Deus de lado? Quando eu falo igreja, nós somos a igreja, os crentes. Será que hoje a gente tem trocado a palavra, esse hábito de ler a palavra com outras coisas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Porque a gente tem um alimento que nutre a nossa alma, a gente tem algo que vai nos trazer motivação para mais um dia, que é diferente de qualquer outro livro de autoajuda. Porque se você ler o livro de autoajuda, hoje ele tem aquela mensagem, se você ler amanhã a mesma mensagem, se você ler mês que vem a mesma mensagem, a Bíblia não, ela se renova. Eu fiz uma vez uma experiência lá na Betel, a gente ia passar o aniversário da igreja, o mês de junho, e eu escolhi um texto de Atos, e cada domingo seria um pastor diferente que estaria pregando. E eu dei o mesmo texto para cada pastor. Todos pregaram a mesma mensagem? Mas usaram o mesmo texto. Por que não pregaram a mesma mensagem? A palavra se renova. Ela é viva. Talvez você lê hoje o Salmo 46. Olha a importância da memorização. Você lembra o que diz Salmo 46:1? Olha, os nossos irmãos da melhor idade estão dando um show na gente, hein? Então memoriza as Escrituras. Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza, um socorro bem presente. Deus um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia, necessidade, aflição. Aí vai da versão que você escolher. Você lê esse texto hoje, talvez você vai ter um entendimento de algo que Deus está falando para você hoje. Se você lê esse texto num outro momento da sua vida, que talvez você está passando aí por uma
situação complicada, difícil, esse texto vai ter uma outra mensagem. É o mesmo texto, mas Deus usa ele para falar ao seu coração, de formas diferentes. Mas a mensagem é a mesma. Por isso que a gente vai aprender hoje aqui sobre a observação. Então, a Bíblia e a nutrição espiritual. Está cortando um pedacinho ali, eu vou ler. A verdade da Bíblia, as verdades da Bíblia, elas oferecem para nós nutrição. E o estudo das Escrituras nos encoraja ao crescimento e à maturidade espiritual. Você precisa se alimentar. E você precisa desenvolver apetite por comida consistente e saudável. Vamos trazer para a nossa vida. A gente precisa se alimentar, não precisa? Mas todo alimento, ele é saudável? Ele é consistente? Colabora com a nossa saúde? A gente não tem que nos esforçar para termos uma alimentação saudável? Com mais verde, mais legumes, né, com mais verdura. A gente tem encontrado alguns irmãos na feira agora, de quarta-feira tem a feira aqui, a gente tem ido lá. Os irmãos olham para a minha mão, aquele monte de sacola de alface, né, couve-flor, brócolis. E é o que a gente precisa para ter uma alimentação saudável. E aí, quando a gente começa a comer dessa forma, da forma certa, a gente vê que ele não precisa desse monte de outras coisas que só fazem mal para a saúde. Então, assim como na minha vida, na sua vida, a gente precisa de uma alimentação, de uma comida consistente, saudável, para a gente estar saudável, com a palavra de Deus também. Hoje a gente tem o recurso do YouTube e outras ferramentas aí para ouvir áudios e vídeos de mensagens. Mas tudo que está nessas plataformas é um alimento consistente e saudável? Dá para você se alimentar de tudo que está ali? Tudo vai te ensinar coisas boas? A gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre o que está ali vai trazer para mim consistência e algo saudável. Então, a melhor coisa é olhar para a palavra, aquilo que a palavra de Deus, ela me ensina. E por isso que hoje a gente precisa entender que alguns hábitos são certos para a nossa vida com relação à palavra. Você precisa ouvir a palavra de Deus, vocês precisam ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar e meditar. E a gente precisa fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então a gente ouve no culto, a gente ouve no aplicativo, a gente ouve numa mensagem. A gente precisa ler, vamos ler a palavra, seja no aplicativo, seja no folha impressa. Eu preciso ler, eu preciso ter esse conhecimento também. Eu preciso estudar e hoje nós temos ferramentas. Na minha época de seminário, se você quisesse ter ferramentas para aprofundar o seu estudo, que é um comentário bíblico, uma chave bíblica, e tantas outras ferramentas, você precisava ter o livro impresso, aqueles livros bem grossos, né, com muitas páginas. Hoje você tem tudo isso online. Você tem essas ferramentas em alguns aplicativos de Bíblia. Então, são ferramentas que vão te ajudar. Um mapa bíblico, né, geográfico sobre aquela região. Hoje você tem todos esses recursos que vão ajudar você a se aprofundar na sua leitura, no seu conhecimento, no seu estudo das Escrituras. Então você na escola bíblica está estudando, num curso de teologia você está estudando, você está aprofundando o seu estudo. E você memoriza alguns textos que vão fazer parte da sua vida, que vão caminhar com você durante a sua vida, e aí você medita. Eu tenho memorizado, eu começo a meditar. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza. E você começa a meditar sobre isso. Poxa, eu tenho alguém onde eu posso me refugiar, onde eu posso me abrigar. Esse alguém é Deus. Você começa a conversar com a palavra, meditar nessa palavra no decorrer do seu dia. E isso é fantástico. Se você não tem tido essa experiência, querido, tenha, porque vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Eu vou abrir a Bíblia pelo celular porque vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver hoje? A observação. O pastor tem trazido alguns textos aqui, e a gente hoje também vai fazer um exercício aí, de olhar para esse texto e de observar o texto. Eu vou ensinar algumas coisas aqui bem interessantes para a gente fazer junto. Mas eu gostaria que quando você visse essa palavra observação, você lembrasse do seguinte: a observação é eu e você tendo um papel de detetive. Então a gente vai olhar a palavra
e ter as habilidades de um detetive com relação à palavra. A gente vai tentar coletar pistas antes de formular a nossa teoria sobre aquilo que a Bíblia está dizendo naquele texto. Então, o que é a observação? Eu vou ver palavras que são enfatizadas naquele texto. Eu vou ver palavras que são repetidas naquele texto. Eu vou ver palavras que são parecidas naquele texto. Palavras que são diferentes. Eu vou olhar isso. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios 1. E a gente vai fazer o primeiro exercício. Versículo 3 a 14. Eu sei que agora tem as diferenças das traduções, das versões, e isso pode atrapalhar um pouco essa questão aí desse exercício. Eu vou ler na nova versão atualizada, na NAA, Nova Almeida Atualizada, porque está um pouco mais parecida com as corrigidas e com as atualizadas. Efésios 1, do 3 a 14. Abra aí, porque a gente quer que você tenha essa habilidade de usar a sua Bíblia, a sua ferramenta, né? Não ficar só preso nesse telão. Está no telão, o pastor coloca no telão. Não, você tem que ter esse manuseio aí das Escrituras. Quem tem dificuldade ainda nesse início, lá no início tem o índice, tem o sumário, você vai ver onde está o livro, vai lá na página. Beleza? Todo mundo abriu? Eu vou ler o 3, depois cada um pode se levantar e ler em voz alta o versículo seguinte. Vamos ler do 3 ao 14. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. 5. 6. Vamos lá, 7. 8. 9. 'A minha fala, segundo a sua vontade, né? O que é beneplácito? Né? Sua vontade. Por isso que é bom comparar as versões. 10. 11. 12. 'Próximo. 'E o último, 14. Amém. Então, quando a gente pega um texto desse, antes desse exercício, na época do seminário, eles orientavam a gente pegar uma folha, escrever na folha. Hoje a gente tem a facilidade de fazer no Word, né, em algumas ferramentas aí que fica muito mais fácil. Então você vai colocar o texto e você vai começar a olhar para esse texto. Então, quais são as palavras que são enfatizadas? Quais são as palavras que são repetidas nesse trecho? Quais são as palavras relacionadas? Por exemplo, a palavra bênção é enfatizada pelo menos 3 vezes nesse texto. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe que essa palavra bênção, abençoado, né? Várias palavras relacionadas ao planejamento são usadas. Se você olhar o versículo 4, fala escolheram. Do 5 e 11, antecedência. 9 ao 11 tem o plano.
12 tem um propósito. Então, são palavras que são usadas, relacionadas a planejamento, que são colocadas no texto. 3 palavras que são relacionadas a ter certeza, segurança da salvação. Olha o versículo 13, ele identificou, ele prometeu, ele garantiu no versículo 14. Ele colocou o selo. Então, quando ele olha nesse versículo 13, que essa palavra, ela foi identificada, ela foi prometida, ela foi garantida. A graça é repetida no versículo 6 e 7. Herança, repetida no 11 e no 14. Louvor e glória, também repetido 3 vezes. E do 12 para 13, a gente vê uma mudança. De nós para vós. Então ele começa a falar em um tempo e depois ele já muda de nós para vós. Então esse é um primeiro exercício. Só que a gente tem outros exercícios que a gente pode fazer, que é as perguntas-chave. Quem? Identifica pessoas e temas. O que? Identifica ações. Quando? Identifica tempos. E onde? Identifica lugares. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos ler um texto e a gente vai trabalhar um pouco sobre esse texto. Abra lá em Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Amém? Acharam? Então, sempre que você pegar um texto, você vai fazer essas perguntas. Além de ver as palavras que são repetidas, que são relacionadas, você vai fazer essas perguntas. Quem? Identifica as pessoas e os temas. O que? Identifica as ações. Quando? Identifica os tempos. E onde? Identifica os lugares. Então a gente vai ler esse texto e a gente vai fazer juntos esse exercício. 16, Lucas 4, 16. Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. 18. Próximo. Próximo, 20. E o último, 21. Então, tem mais, mas vamos parar aqui no 21. Vamos fazer esse exercício? Quem? Quem são as pessoas? Quem são os temas aí? Jesus estava onde? A gente está fazendo a observação. Você não vai interpretar, você não vai aplicar, você vai como detetive trazer somente os fatos que o texto está dizendo. É importante essa informação? Jesus estava na cidade onde havia sido criado. Então, Jesus está ali. Jesus estava em Nazaré. Outros fatos, vamos lá. Você é detetive, você está observando. Era um sábado, isso é importante saber? Era importante. Como de costume, ele estava lendo as Escrituras. Isso é importante saber? Olha o costume, o hábito que Jesus tinha. Tem mais informações aí, vamos lá. Ele estava numa sinagoga. Num sábado, ele estava numa sinagoga. Vamos lá. Mais informações do texto.
É importante saber o texto que ele estava lendo? Sim, porque senão a gente não vai conseguir entender qual era o propósito dele estar lendo numa sinagoga, diante daquelas pessoas que conheciam ele desde a infância, um texto que fala sobre algo muito importante da vida dele. Então, é importante saber. Mais alguma coisa? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, ele não falava dele mesmo. Estão conseguindo fazer esse exercício? Está difícil? É isso, observação é isso. A gente está olhando quem, a gente está identificando o que, quando e onde. Eu vou fazendo essas perguntas. Jesus está em Nazaré, é o lugar onde ele havia sido criado. Ele está ali num sábado. Estavam dando testemunho. Era um texto de um profeta, era uma profecia que agora ele lê. Vamos continuar o versículo 22 para entender o que aconteceu? E aí a gente consegue fazer essa observação melhor? 22, quem pode ler? Porque eles conheciam aquele Jesus. Era o lugar onde havia sido criado. Então eles estavam maravilhados com o testemunho dele. Mas olha o versículo 23. Próximo. Mais um. Mais um, até o 28. Mais um. O 28, esse é importante. O 29. E o 30. Agora, com esses outros versículos que a gente lê, quais são os fatos que a gente observa? Ele termina a leitura, a gente viu lá no 21, dizendo: hoje se cumpriu essa escritura, se cumpre em mim. No primeiro momento a gente vê as pessoas todas maravilhadas, encantadas com o que ele está ensinando. Continuou daquele jeito? O que aconteceu depois? Ele se revela como: sou eu. Esse daí sou eu. Cheguei, estou aqui no meio de vocês. No lugar onde ele tinha sido criado, e aqueles homens, aquela sinagoga agora está ainda maravilhada? Eles estão como? Irados, revoltados. E fazem o que com Jesus? Ele começa a dar alguns exemplos. Então percebe que o que a gente está fazendo aqui é só observação. Você não está interpretando, você não está aplicando, você somente está vendo o que o texto nos oferece como detalhes, lições. Então você vai estar colocando, ele foi numa sinagoga de Nazaré, ele leu, era um local onde ele foi criado, dava um testemunho dele, ele está ali proclamando libertação, que aquela profecia se cumpre nele. É fácil fazer isso? É por isso que não é todo o texto que a gente vai fazer isso. Por exemplo, na nossa leitura diária da Bíblia, você não vai fazer isso.
mas aquele momento onde você vai se aprofundar naquele texto, que talvez Deus, olhe esse texto melhor. A gente começa a usar isso, esse processo da observação. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode usar os nossos sentidos. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu fiquei assim maravilhado de ver o como a palavra de Deus é rica. E dá para a gente fazer isso. E a gente vai para um outro texto para poder fazer esse exercício. Abra lá em João 3, do 1 ao 10. Você lembra o que fala João 3? Qual é o personagem que aparece ali? Nicodemos. Irmã, parabéns, irmã. Quando você crescer, você quer ser que nem ela, irmã? Nós tínhamos um irmão lá em Guariba, nosso irmão José de Paiva. Ele não teve a oportunidade de estudar, então ele não tinha leitura nenhuma. Mas o irmão sabia todos os hinos do cantor cristão. Eu, com o livro na mão, muitas vezes eu errava a letra e ele acertava. Eu falei, olha o irmão. E os textos da Bíblia e tudo que ele sabia. Ele não... olha... Então vamos lá, a gente vai fazer esse exercício olhando para o texto de Nicodemos. Como que a gente faz isso, pessoal? Vamos fazer junto. Havia entre eles, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Próximo. 3. Quatro. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Próximo até o 10 a gente vai ler. Nove. E o último 10. Então vamos lá, vamos ver se a gente aprendeu primeiro lá de Lucas. Vamos fazer esse primeiro exercício. Quem, o que, quando e onde. Vamos lá, olhando para o texto, o que vocês aprendem aí? O que vocês observam do texto? Lembrando que não é interpretação e nem aplicação, é só o que a gente observa, os detalhes. Então a gente tem o nome dele e tem o que ele era. Isso é importante saber? Ele era um líder religioso, ele chamava-se Nicodemos. Essa liderança dele era como fariseu, que era um grupo importante naquela época. Ele era conhecedor, príncipe dos judeus. Vamos lá, tem mais informação aí. Você é detetive, tem que prestar atenção em todos os detalhes. Professor. Jesus fala, você é mestre? Ele foi procurar Jesus Isso é importante saber? Então perceba que quando a gente tem esse olhar de detetive, né, quando o pastor continuar aqui a apostila, vai ter outros olhares. Hoje eu estou falando só do detetive. Mas a gente começa a perceber coisas que naquela leitura rápida que a gente já está acostumado a fazer, a gente não consegue ter. Isso talvez acontece, né? Eu tenho tido essa experiência com alguns textos que eu já preguei, e eu estou voltando a pregar eles. E aí você vai ver um outro pastor que já ministrou um comentário bíblico sobre aquele versículo, que o camarada traz algo que você, poxa, mas eu não tinha pensado desse jeito. Né? Americano tem muito isso. Quando você pega alguns comentários americanos, você fica,
puxa, mas como que ele teve essa ideia, essa visão com relação a isso? Por exemplo, ontem eu preguei aqui para os jovens, e eles falaram para pregar sobre brilhar Jesus. Tudo em nós tem que brilhar Jesus. E eu comecei a fazer esse estudo dentro daquele versículo, Jesus falou que ele é a luz do mundo. E a gente vê várias expressões em que Jesus se apresenta como eu sou, e ele apresenta mais alguma coisa. Então ele é a luz, ele é o pão, eu sou o quê? Vamos lá. Água viva, eu sou o caminho, eu sou a verdade, vamos lá. Porta, o bom pastor, a vida. Mas em todas essas expressões, ele fala que nós também somos tudo isso? Nós somos o pão da vida? Nós somos a porta? Em nenhuma dessas a gente vê ele falando que nós também, os seus discípulos, somos isso. Mas quando ele se apresenta como a luz do mundo, ele fala aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Assim como eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Não tem como vocês esconderem a luz de Cristo na vida de vocês. Então vocês têm que brilhar automaticamente. A gente tem que brilhar Jesus. E não é a nossa luz, é a luz de Deus, né? Eu lembro que quando eu dava aula lá no ensino médio, na escola, eu tinha alguns professores que chegavam em mim e falavam assim: você tem uma luz diferente, você tem algo diferente. Você já teve essa experiência? Né? E eu falei: é a luz de Jesus, não confunda a luz, né? É a luz de Jesus, é a luz de Jesus. Até porque eles estavam falando que era a luz, né? Eles acreditavam numa outra luz. É a luz de Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto, eu falo: nossa, que legal. Deus dá essa... Somente quando a gente olha para Jesus como luz, ele fala que nós somos a luz do mundo. Em nenhum outro momento ele fala que a gente é porta, que é caminho. Então, é esse exercício da observação. Vamos voltar para cá? Mais algumas coisas. De João 3, tem mais coisas aí? Vamos lá, você é detetive. Tem coisas que você talvez não olhou. Queria sinais. Ele respeitava a autoridade de Jesus. Ele mostra que ele já estava estudando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre tudo que Jesus estava ensinando. Aquilo já estava fazendo nele algo, né? Alguma mudança, alguma transformação. E na conversa, tem alguma coisa que a gente dá para aprender aí? Jesus fez o homem entrar em parafuso, não fez? É simples, é só nascer de novo. Sim. Tanto um como o outro demonstrou muito respeito à autoridade um do outro, né? Jesus reconhecia que ele era líder, que ele era uma pessoa muito importante. Você é mestre, Nicodemos falou para ele. E depois Jesus falou para ele: você, né, é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então a gente vê esse Senhor, mestre, né, eles trocando isso. Isso é muito importante saber também. Então, quando Jesus falou de nascer de novo, o que Nicodemos imaginou que era nascer de novo? Como que eu vou voltar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Então, quando a gente tem esse olhar e a gente vai observando as coisas do texto, não amplia o conhecimento? Não faz a gente entender melhor o texto? Mais uma vez, é fácil fazer isso? Não, até porque nós hoje somos preguiçosos em ter esse olhar observador.
A gente está tão já acostumado na correria, né? Tudo tem que ser rápido, que a gente já quer. E a observação não é assim. O detetive ele consegue desvendar um caso assim. Não, ele tem que olhar cada detalhe, né? Cada coisa ele tem que ter ali. Então esse foi o primeiro exercício. Mas ainda nesse texto, vamos para o cenário? O que você vê? Qual é o som que você ouve? Quais são os aromas, os cheiros que você sente? O que você sente? E que emoções você sente? Nossa, pastor, mas dá para tirar isso também desse texto? Vamos ver? Qual é o cenário? O irmão destacou, o Alan. Era noite. Então o cenário era de noite. Haverá apenas o luar e as lamparinas, porque lá eles não tinham essa iluminação que a gente tem hoje. As lamparinas a óleo. E Nicodemos, sendo mestre, governante, importante líder, vai à noite atrás de Jesus. Ele vai no escuro atrás de Jesus. Então olha o cenário. Não muda a nossa compreensão do texto? A gente começa a querer mergulhar ali. Vamos me colocar ali naquele lugar. Era de noite. Ele foi. A noite fica mais tranquilo. Aquela conversa tranquila entre aqueles dois homens, ambos professores, mestres, conversando sobre um assunto tão simples, né? Nascer de novo. Havia ainda, tem essa interpretação ainda, aquele medo, aquele receio do que as pessoas podem, né, pensar de mim, eu indo atrás do mestre, indo atrás de Jesus. Então Nicodemos é respeitoso na abordagem, olha o som, a forma, ele foi educado, mas o conhecimento dele era incompleto. Esse era o cenário, esse era o som daqueles dois homens conversando. E os aromas? O cheiro da noite, fumaça de fogo, fumaça da lâmpada. Estão lá naquele ar, talvez como que um incenso, né? Pregnando as vestes. Né? Gostou? Você está num ambiente onde tem fumaça, depois a roupa fica toda cheirosa, né? Então, se coloca nesse lugar, esses aromas. A brisa traz o cheiro da flor da tarde, a época da Páscoa, as flores da primavera estão em flor. E é esse o ambiente que eles estão ali. Quando a gente começa a olhar para o texto e tentar entender ali a época em que eles estão. E aí os sabores? Talvez nesse texto não há nenhuma pista aqui. Talvez esteja um pedaço de pão, Jesus, em vários textos ele se alimenta, ele é da graça, mas esse texto não há nada que a gente possa dizer, porque senão a gente começa a inventar coisas que não existem. Esse é o perigo da observação, tá? Então, Jesus estava ali com um banquete de pão, comeu com Nicodemos, a gente já começa. Então, não faz isso, querido, tá? A gente está fazendo esse exercício, mas dentro do que está no texto. Você vai observar o que está no texto. O detetive não sai nada além do que é ali, é prova, real. Dá para a gente colocar as mãos, dá para a gente ver. Mas e o clima? O clima dá. Nicodemos chega confiante no início. De repente ele está confuso. Não está? Jesus deixa ele confuso. Jesus tirou ele da zona de conforto dele. Jesus estava calmo. Jesus estava sendo intencional. E Jesus estava fazendo perguntas que provocavam ele a pensar, a dar uma resposta. E Jesus era muito bom nisso. Muitas vezes Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Ou ele dava uma pergunta para a pessoa e deixava a pessoa com aquela pergunta. Jesus já fazia, os coaches fazem hoje, né? Com as perguntas. Mas Jesus era muito melhor do que qualquer coach. Porque as perguntas dele mudavam de fato as vidas. Então aquele professor, ele começa a ficar desorientado. Jesus desorientou Nicodemos na sua área de especialização. Porque agora ele está em dúvida, como eu nasço de novo?
puxa, ele me trouxe algo que eu não imaginei que ia para esse lado, essa conversa. E agora? E aí Jesus explica para ele. Eu sei que você pertence ao reino, mas você não sabe nada sobre o reino. Há coisas que você ainda precisa saber. E ali é uma conversa. Então a gente consegue imaginar o clima, né, desse homem antes confiante, agora meio confuso. Então, essa é a observação da atmosfera, do clima. Isso é muito importante. Alguns textos vão dar mais informações, alguns textos vão dar menos informação. Mas nós precisamos olhar isso. Isso nos ajuda muito. Alguns textos, essas perguntas aqui vão ser fáceis de responder. Alguns textos já não. A gente vai ter que ter um olhar bem observador. Porque cada texto é de um jeito. Cada texto oferece algo. Então, quando a gente olha para esse texto de Lucas, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 4, versículo 16, 4, 16 ao 21, volte lá para ele. Eu alistei aqui algumas coisas que vocês já falaram. Jesus estava ali. Nesse texto aconteceu isso no início do ministério de Jesus, esse era o contexto. Tudo isso aconteceu numa aldeia onde Jesus cresceu. Mais desafiador, porque as pessoas conheciam ele, sabiam quem ele era. Isso aconteceu num sábado. Tudo isso aconteceu tendo como um cenário a sinagoga, que era um lugar reservado, não era para todas as pessoas. A atmosfera era neutra, calma, deliberada. E ele estava numa situação favorável, ninguém se opôs. E Jesus estava qualificado para ler as Escrituras. E eu lembro que quando a gente fez esse exercício de Lucas, vieram algumas perguntas que a gente não tem como dar resposta, senão a gente vai para a imaginação demais. O texto já foi dado a ele, aberto, ele que escolheu aquele texto, né? Qual era a sequência, e aí a gente sabe que ele leu aquele texto, e no final ele fala, hoje se cumpriu em mim essas Escrituras. Porque Jesus citou ali Isaías 61, do 1 e 2. Vamos ler lá Isaías? Fica aí com a sua Bíblia aberta em Lucas e olha Isaías, para você comparar e ver qual era a profecia que Jesus está citando. 61, 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Quem achou pode ler. Então, não, só o 2, 1 e o 2. Pode ler o 2, então. É importante saber qual é o texto que Jesus está citando? É importante. Lá, ele dá algumas informações. Vai ter alguns textos que não vão ter todas essas informações. A gente vai ter que ir atrás. Eu li aqui Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus. O diabo usou um salmo. Deturpado, mas foi um texto de salmo. Mas ali não fala. A gente tem que procurar para poder ver essa correlação de qual texto, de qual foi a profecia que ele está citando. Então, alguns textos vão ser mais fáceis, alguns textos não vão ser tão mais fáceis. Porque cada texto tem também a sua estruturação, a sua forma de apresentação. Nós estamos lendo aqui Lucas e João, que são livros que são considerados evangelhos, que tem uma literatura mais voltada para a história. Então, eles dão essas informações. Se você vai para os textos poéticos, Salmos, Provérbios, né, Eclesiastes, eles vão dar todas essas informações? Não.
Então, a gente precisa entender que tem os estilos literários também, que podem facilitar e que podem também dificultar esse processo da observação. Alguns textos, eles são muito claros na questão do contexto histórico que eles estão vivendo. Outros textos, não. Você fica meio que cego com relação a isso. Você não consegue. Então, nesse processo da observação, tome muito cuidado com você também querer acreditar em coisas que o texto não está dizendo. Porque, imaginei, né? Eu vi uma mensagem recentemente, o pastor pregou o texto, mas ele não ficou no texto. Dentro do texto, ele fez uma alegoria do que ele imaginava que podia colocar como aplicação. Ficou show, mas não é o texto. Ele inventou aquilo ali. Mas, né? Glória a Deus, aleluia, todo mundo foi abençoado. Mas não saia do texto, fique no texto. Porque senão você fala o que o texto não falou. Você começa a inventar coisas, e aí é complicado. Então, voltando aqui, Jesus citou Isaías 61, do 1 ao 2. Ele não termina a citação, mas ele deixa o texto como que pendurado no trecho. Chegou a hora do favor do Senhor. E há um foco estrutural, simétrico, em os cegos verão, e ele continua lá. Todos olhavam atentamente para Jesus, os seus olhos estavam fixos nele, e Jesus afirmou que as palavras de Isaías se cumpriam nele naquele dia. Então a gente começa a ver essas coisas. E eu fiz aqui um esqueminha, olha que interessante, quando a gente olha esse texto e faz essa observação. O texto começa dizendo que Jesus se levantou. No final fala que Jesus sentou-se. O pergaminho foi entregue a ele. Ele devolveu o pergaminho depois da leitura. Ele desenrolou o pergaminho. Ele enrolou o pergaminho. O Espírito do Senhor envia boas novas. O favor do Senhor chegou. Os cativos serão libertos, os oprimidos serão libertos, e os cegos verão. Então, quando a gente olha o texto e começa a fazer isso, mais uma vez, não são todos os textos que dá para fazer isso. Mas perceba como o nosso olhar precisa ter esse olhar de observação, de observar. Acho que está cortando ali, né? Tá. Ele seguiu tudo o que precisava ser feito, até porque ele não queria confrontar aquilo que já era prática, né? Ele, então, seguiu aquilo que ele poderia fazer para que fosse aceito ali naquela reunião, mas, após a leitura, ele simplesmente diz o seguinte: olha, essa coisa que eu acabei de ler, esse sou eu. Eu sou esse cara. Estou aqui, cheguei. Até hoje, eles estão acreditando que esse texto é para o Messias que vai vir, mas que não é Jesus, porque Jesus não foi um salvador político como eles imaginavam que teria. Pode falar, Samar. Sim, vamos lá, vamos fazer. É isso. Sim. Isso mesmo, está ali, ó. Eles desenrolou o pergaminho, mas o pergaminho foi entregue a ele, né? Então, ele leu o texto que era sequencial ali das reuniões, e aquele texto, vamos olhar agora com um olhar mais de aplicação. Deus estava no controle de tudo, Deus estava preparando todo esse cenário para a apresentação do Messias, né? Mas alguns não acreditaram que ele é o Messias. Tanto que no próprio texto eles fizeram o quê? Vai embora. Você é o filho do carpinteiro? Quem que é você para abrir os olhos do cego? Até hoje não acreditam que Jesus é o Messias, né? Isso. Entenderam? Fácil, não é? Vocês já fazem isso? Tinham essa prática, esse olhar de detetive do texto? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa. Isso. Observação cuidadosa
olhando, analisando cada detalhe, cada coisa que é apresentada. Ela vai ajudar você a chegar no melhor entendimento sobre o texto escolhido. Então, isso é um momento do estudo. Isso não é um momento do devocional, aquela leitura que você faz com a família. Você pode até fazer esse exercício em família, com os filhos, naquele momento do culto doméstico. Mas aquele momento devocional, aquele momento daquela leitura mais da rotina, do dia a dia, é uma leitura mais rápida. Mas talvez aquela leitura que você fez te despertou, vou olhar melhor esse texto. Vou ter um olhar de observador, de detetive nesse texto. Então, essa observação cuidadosa, percebendo cada detalhe, era de noite, era de dia, olha o ambiente que ele estava, não era qualquer ambiente, era a cidade que ele nasceu, estava numa sinagoga. Esses detalhes nos ajudam muito. Ainda não estamos fazendo julgamentos sobre o significado do texto. Cuidado, porque a gente é tentado a julgar. A gente é tentado a olhar o texto e já trazer uma aplicação. A gente está fazendo a observação, a gente não está fazendo nenhum julgamento sobre o significado do texto. Queremos simplesmente anotar aquilo que nós vemos. Quanto mais formos diligentes aqui, mais confiantes seremos de que nós não deixaremos nada importante passar. Nenhum detalhe vai passar porque eu estou olhando como detetive todo o texto. E aí o que a gente pode fazer? Hoje nós temos a facilidade das versões. Pega uma versão, rouba corrigida, atualizada, se você faz isso no computador, e pega o mesmo texto numa outra versão, na NVI, na NVT, e você vai comparando versículo por versículo, porque ele vai trazendo algumas coisas diferentes de um versículo ou do outro. Isso vai te ajudar bastante também. Amém? Alguma pergunta? Sim. Sim. Então, quando entra nesse ambiente de série, de filmes, o que a gente precisa entender? Eles precisam criar um roteiro. Eles precisam criar todo um enredo para que a coisa fique mais interessante. Então, algumas coisas, dependendo de quem produz isso, vai ser sem critério nenhum. O que eu vejo nessa série é que eles, de fato, estudaram para que não fique tão longe. Mas algumas coisas é invenção, não tem como. É o que eles imaginam que seria no dia a dia, naquela cultura, naquele hábito, e eles vão colocando para criar esse enredo, para criar essa liga de uma série, porque senão não fica uma coisa atrativa, né? Você não vai assistir. E não tem nem como fazer uma filmagem de uma coisa que não tem. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente olha, a gente sabe que o texto fala uma coisa, eles estão criando esse cenário para trazer isso, mas nem sempre tudo aquilo... Quer ver um exemplo? A volta de Jesus, o arrebatamento. Quem aqui já assistiu Deixados para Trás? Tem um, dois, o três, tem vários. Eu já passei na igreja lá em Guariba. Aí o pessoal fica, nossa, pastor, vai ser assim? A gente vai subir pelado? Por quê? Como que eles vão retratar no filme que a pessoa estava ali e sumiu? Deixando a roupa. Aí a pessoa assiste esse filme e fala o quê? Puxa, no arrebatamento a gente vai subir pelado. Porque ficou a roupa lá. Não é? Mas como que no filme eles vão retratar que a pessoa subiu? Se eu não sei que tinha uma pessoa ali. Então eles mostram dessa forma, com a roupa que ficou, o sapato, ficou tudo ali. E aí vem o irmão perguntar, pastor, então a gente vai subir tudo pelado, pastor, eu não sabia disso. Onde está isso na Bíblia? Eu falei, não está na Bíblia não, irmão. Ele só vai ser arrebatado, um piscar de olhos. Né? É que o filme precisava mostrar que tinha uma pessoa ali. E aí ele deixou a roupa, né? Então, toma cuidado com essa questão de filme e de série. Sim. Tem muitas coisas que acontecem ali que não é verdade. As famílias, muitas famílias que fazem parte da Bíblia, né? Então eles colocam para encher a igreja. Mas quando tem um trecho que é bíblico, aparece o local, o
Sim, então, a gente pode assistir? Pode, não tem problema algum. Só ter esse olhar cuidadoso de um dia você ter a oportunidade de falar de um texto que você assistiu na série. Falou, então, aí lá eles estavam. O pessoal vai ficar olhando para você, onde você viu isso na Bíblia? Não, eu estava na série. Então, toma cuidado. Sim, sim, sim. Sim, tem alguns que vão dar para nós o que a gente está fazendo aqui, esse olhar de observador que a gente não tinha antes. Retratando fica mais fácil. Sim, 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 tem que tomar muito cuidado. Samara? Sim. Você, você pega os livros impressos, quando fala da tentação da Eva, o que está na mão? Aí o povo fala que o fruto é uma maçã. Então, não sabe qual é o fruto. Mas eu acho que interessante dessas séries, desses filmes, é que faz a gente voltar para a palavra de Deus. Sim, A Eva estava segurando uma maçã. Será que é maçã mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui não fala. Aqui fala que era o fruto. Pode ser uma maçã, uma ameixa, uma laranja, sei lá. a melancia, a jaca. Sim. Hoje tem algumas séries que vão falar de Jesus, mas quando você começa a assistir e ver, o que eles estão fazendo é todo um esforço para mostrar que Jesus e a palavra não tem razão nenhuma, está tudo errado. E você começa a se interessar, aquilo é profundo, aquele estudo. A hora que você começa, não, mas ele está querendo fazer eu entender que não existiu, né? A questão de Jesus ter tido uma esposa, né? Ter tido caso. Então, é complicado, toma cuidado. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, essa leitura rápida da Bíblia, né? Adolescente, e eu lembro que eu falei, nossa, que legal que eu aprendi. Aí uma vez estava falando na classe DBD sobre a armadura do Espírito Santo, né? Eles falaram todas as armaduras, eu falei, mas ficou faltando uma. Aí eu levantei a mão e falei, olha, vocês esqueceram uma, tem um ósculo santo. O óculos santos, eu falei, o óculos santo. Aí falou assim, não, óculos não. Eu falei, tem óculos santo. Eu falei, não, é ósculo, é beijo, não é óculos. Eu imaginava que era o óculos santos, porque eu li rápido, correndo, falei, vocês estão esquecendo uma. Então, toma cuidado nessa observação. Eu ia trazer aqui o vídeo, acabei não trazendo. Mas tem uma reportagem de um pastor que ele acabou adulterando com uma irmã, porque ele leu na Bíblia que era para ele pegar uma mulher e adultera com ela. Mas o texto está falando uma mulher adúltera e não adultera com ela. E por conta dessa interpretação equivocada, o marido ainda caiu nessa lábia do pastor. Então, querido, toma muito cuidado.
né? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas se ela for usada de forma errada, ela pode trazer muitos ensinamentos deturpados e vão prejudicar você e sua vida com ele. Então, olhe para a palavra e tenha esse olhar. A gente vai continuar isso, o pastor vai continuar isso com vocês, tá? Esse processo da observação, da interpretação, da aplicação. Tem muitas outras perguntas que vocês vão estar aprendendo aí nos próximos domingos. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos. Eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é nosso alimento, que nutre a nossa alma, que traz para nós entendimento e direção. Nos ajude a ter esse olhar, ó Deus, de observador, de detetive, para que a gente possa descobrir tudo aquilo que o Senhor quer que a gente venha descobrir da Tua palavra. E aquilo que nós não conseguirmos, que o Senhor, ó Deus, traga paz ao nosso coração, porque tem coisas que não teremos respostas. Tem coisas que não conseguiremos explicar, mas nós cremos e continuaremos crendo na palavra do Senhor. Por isso oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente macarronada, tá bom? Uma semana abençoada.